Muito obrigado. Obrigado. Bem, obrigado. Presidente Powers, reitor Fenves, decanos, membros do corpo docente, familiares, amigos e, mais importante, a turma de 2014. É realmente uma honra estar aqui esta noite. Faz quase 37 anos, exatamente nesta data, que me formei na UT. Lembro-me de muitas coisas daquele dia. Lembro que estava com uma dor de cabeça latejante por causa de uma festa na noite anterior. Lembro que eu tinha uma namorada séria, com quem depois me casei. Isso é importante lembrar, aliás. E lembro que naquele dia eu seria comissionado na Marinha. Mas de todas as coisas que lembro, não faço ideia de quem foi o orador da cerimônia de formatura. E certamente não lembro nada do que ele disse. Portanto, reconhecendo esse fato, se eu não puder tornar esse discurso memorável, ao menos tentarei fazê-lo breve. O slogan da universidade é: "O que começa aqui muda o mundo." Bem, tenho que admitir que gosto bastante. O que começa aqui muda o mundo. Hoje à noite, há quase 8.000 estudantes, ou melhor, mais de 8.000, se formando na UT. Segundo aquele grande pilar do rigor analítico, o Ask.com, o americano médio conhecerá 10.000 pessoas ao longo da vida. 10.000 pessoas. Isso é muita gente. Mas, se cada um de vocês mudar a vida de apenas 10 pessoas, e cada uma dessas mudar a vida de outras 10, e assim por diante, então em 5 gerações, 125 anos, a turma de 2014 terá mudado a vida de 800 milhões de pessoas. 800 milhões de pessoas. Pensem nisso, mais que o dobro da população dos Estados Unidos. Vá mais uma geração adiante, e vocês poderão mudar a população inteira do mundo. 8 bilhões de pessoas. Se você acha que é difícil mudar a vida de 10 pessoas para sempre, está enganado. Eu vi isso acontecer todos os dias no Iraque e no Afeganistão. Um jovem oficial do exército decide virar à esquerda, em vez de à direita, numa estrada de Bagdá, e salva os 10 soldados com ele de uma emboscada. Na província de Kandahar, uma suboficial da equipe de engajamento feminino percebe que algo está errado e direciona o pelotão para longe de um IED de 230 quilos, salvando a vida de uma dúzia de soldados. Mas se pensar bem, não foram apenas esses soldados que foram salvos. Seus filhos foram salvos, e os filhos de seus filhos. Gerações foram salvas por uma decisão, por uma pessoa. Mudar o mundo pode acontecer em qualquer lugar, e qualquer um pode fazê-lo. Então, o que começa aqui pode, de fato, mudar o mundo. Mas a pergunta é: como será o mundo depois que você o mudar? Bem, tenho confiança de que será muito, muito melhor. Mas, se me permitirem, tenho algumas sugestões que talvez os ajudem nesse caminho para um mundo melhor. Essas lições foram aprendidas durante meu tempo na Marinha, mas garanto que não importa se você serviu ou não. Qual seu gênero, sua origem étnica ou religiosa, sua orientação ou seu status social. Nossas lutas neste mundo são parecidas. E as lições para superá-las e transformar o mundo ao nosso redor servem para todos. Fui um Navy SEAL por 36 anos, mas tudo começou quando saí da UT para o treinamento básico em Coronado, Califórnia. O treinamento básico dos SEALs dura 6 meses. Corridas longas na areia fofa, nados à meia-noite nas águas geladas de San Diego, pistas de obstáculos, flexões intermináveis, dias sem dormir. E sempre frio, molhado e miserável. 6 meses sendo constantemente pressionado por guerreiros profissionais treinados para encontrar os fracos de mente e corpo e eliminá-los. Mas também era um treinamento para encontrar os que sabiam liderar em meio ao estresse, ao caos, ao fracasso e às adversidades. Para mim, o treinamento básico foi uma vida inteira de desafios condensada em 6 meses. Então aqui estão as 10 lições que aprendi no treinamento SEAL, que espero que sejam úteis para vocês. 1. Todas as manhãs, no treinamento dos SEALs, meus instrutores, que na época eram todos veteranos do Vietnã, apareciam no meu alojamento e a primeira coisa que faziam era inspecionar minha cama. Se você tivesse feito certo, os cantos estariam dobrados em ângulo reto, os lençóis esticados, o travesseiro centralizado bem abaixo da cabeceira e o cobertor extra dobrado cuidadosamente no pé da cama. Era uma tarefa simples, mundana no máximo.
Mas todas as manhãs éramos obrigados a arrumar a cama com perfeição. Parecia um pouco ridículo na época, especialmente considerando que aspirávamos ser verdadeiros guerreiros, SEALs endurecidos em batalha. Mas a sabedoria desse simples ato me foi provada muitas vezes. Se você arrumar sua cama todas as manhãs, terá concluído a primeira tarefa do dia. Isso lhe dará uma pequena sensação de orgulho e o incentivará a fazer outra tarefa, e mais outra, e mais outra. E no final do dia, aquela tarefa concluída terá se transformado em muitas tarefas concluídas. Arrumar sua cama também reforçará o fato de que as pequenas coisas da vida importam. Se você não consegue fazer as pequenas coisas certas, nunca fará as grandes coisas certas. E se por acaso tiver um dia miserável, voltará para casa em uma cama feita, que você fez, e uma cama feita lhe dará a esperança de que amanhã será melhor. Se quiser mudar o mundo, comece arrumando sua cama. 2. Durante o treinamento dos SEALs, os alunos são divididos em equipes de botes. Cada equipe tem 7 alunos, 3 de cada lado de um pequeno bote inflável de borracha e um coxswain, timoneiro, para guiar o barco. Todos os dias, sua equipe se forma na praia e recebe a ordem de atravessar a zona de arrebentação e remar por várias milhas ao longo da costa. No inverno, as ondas em San Diego podem alcançar entre 2,5 a 3 metros de altura. É extremamente difícil remar através das ondas quebrando, a não ser que todos remem juntos. Cada remada precisa estar sincronizada com a contagem do coxswain. Todos devem se esforçar igualmente, ou o barco vira contra a onda e é impiedosamente jogado de volta à praia. Para que o bote chegue ao destino, todos precisam remar. Você não pode mudar o mundo sozinho. Você vai precisar de ajuda. E para realmente sair do ponto de partida e chegar ao seu destino, você vai precisar de amigos, colegas de equipe, a boa vontade de estranhos e um coxswain forte para guiá-lo. Se quiser mudar o mundo, encontre alguém para ajudar você a remar. 3. Após algumas semanas de treinamento difícil, minha turma de SEALs, que começou com 150 homens, foi reduzida a apenas 42. Agora havia 6 equipes de bote, com 7 homens cada. Eu estava no bote com os caras altos, mas a melhor equipe de todas era formada pelos baixinhos. Chamávamos eles de tripulação dos Munchkins. Ninguém ali tinha mais de 1,65 m. A tripulação Munchkin tinha um índio americano, um afro-americano, um polonês americano, um grego americano, um italiano americano e 2 garotos durões do meio oeste. Eles remavam mais, corriam mais, nadavam mais rápido que todas as outras equipes de bote. Os caras grandes das outras equipes sempre tiravam sarro, de maneira bem-humorada, das nadadeiras minúsculas que os Munchkins colocavam em seus pés, minúsculos antes de cada nado. Mas, de alguma forma, esses pequenos caras de todos os cantos da nação e do mundo sempre terminavam primeiro, nadando mais rápido e chegando à praia muito antes do resto de nós. O treinamento SEAL era um grande nivelador. Nada importava além da vontade de vencer. Não importava sua cor, sua origem étnica, seu nível de educação ou seu status social. Se quiser mudar o mundo, meça uma pessoa pelo tamanho do seu coração, não pelo tamanho das suas nadadeiras. 4. Várias vezes por semana, os instrutores alinhavam a turma e faziam uma inspeção de uniforme. Era incrivelmente rigorosa. Seu boné precisava estar perfeitamente engomado, seu uniforme impecavelmente passado, sua fivela de cinto brilhando sem nenhuma mancha. Mas parecia que não importava o quanto você se esforçasse, o quanto engomasse seu boné, passasse seu uniforme ou polisse sua fivela. Nunca era o suficiente. Os instrutores sempre achavam algo errado. Quem não passava na inspeção de uniforme tinha que correr totalmente vestido até a zona de arrebentação, se molhar da cabeça aos pés, depois rolar na areia da praia até estar completamente coberto, literalmente dos pés à cabeça. Esse efeito era conhecido como cookie de açúcar, sugar cookie. Você passava o resto do dia com o uniforme molhado, frio e cheio de areia.
Havia muitos alunos que simplesmente não conseguiam aceitar o fato de que todo o seu esforço parecia ter sido em vão, que, não importa o quanto tentassem, o uniforme nunca seria perfeito. Esses alunos não chegaram ao fim do treinamento. Eles não entenderam o propósito do exercício. Você nunca iria conseguir um uniforme perfeito. Os instrutores nunca iriam permitir isso. Às vezes, não importa o quanto você se prepare ou o quanto você se esforce, você ainda vai acabar sendo um cookie de açúcar. É assim que a vida funciona às vezes. Se quiser mudar o mundo, supere ser um cookie de açúcar e siga em frente. 5. Todos os dias durante o treinamento, você enfrentava diversos desafios físicos. Corridas longas, nados longos, pistas de obstáculos, horas de calistenia, tudo projetado para testar sua resistência. Cada evento tinha padrões, tempos mínimos a serem alcançados. Se você não alcançasse esses tempos ou padrões, seu nome era colocado numa lista. E no final do dia, os nomes da lista eram convidados para um circo. O circo era um período de 2 horas de exercícios adicionais, projetados para te esgotar, quebrar seu espírito, te forçar a desistir. Ninguém queria um circo. Um circo significava que, naquele dia, você não estava à altura. Um circo significava mais cansaço. E mais cansaço significava que o dia seguinte seria mais difícil. E com isso, mais circos viriam. Mas, em algum momento do treinamento, todos acabavam na lista do circo. Mas algo interessante acontecia com aqueles que estavam sempre na lista. Com o tempo, esses alunos que faziam 2 horas extras de exercícios ficavam cada vez mais fortes. A dor dos circos construía força interior e resiliência física. A vida é cheia de circos. Você vai fracassar. Provavelmente vai fracassar muitas vezes. Vai doer. Vai ser desanimador. Às vezes, vai te testar até o limite. Mas, se você quiser mudar o mundo, não tenha medo dos circos. 6. Pelo menos 2 vezes por semana, os trainees eram obrigados a correr a pista de obstáculos. A pista tinha 25 obstáculos, incluindo uma parede de 3 metros, uma rede de carga de 9 metros, um rastejo sob arame farpado, só para citar alguns. Mas o obstáculo mais desafiador era chamado de deslize pela vida. Era uma torre de 3 níveis e 9 metros de altura em uma extremidade, e uma torre de um nível na outra. Entre elas, um cabo de 60 metros. Você tinha que subir na torre de 3 andares e, uma vez no topo, agarrar o cabo, se pendurar por baixo dele e puxar seu corpo, usando apenas as mãos, até o outro lado. O recorde da pista de obstáculos havia durado anos quando minha turma começou em 1977. Parecia imbatível. Até que um dia, um aluno decidiu descer o Slide for Life de cabeça. Em vez de se pendurar por baixo do cabo e se arrastar lentamente, ele ousadamente subiu por cima do cabo e se lançou para frente. Foi uma manobra perigosa, aparentemente tola e cheia de risco. O fracasso poderia significar ferimentos ou ser eliminado do curso. Mas, sem hesitar, o aluno deslizou pelo cabo, perigosamente rápido. Em vez de levar vários minutos, ele levou apenas a metade do tempo. E, ao final da pista, ele quebrou o recorde. Se quiser mudar o mundo, às vezes você precisa descer os obstáculos de cabeça. 7. Durante a fase de guerra terrestre do treinamento, os alunos são levados de avião até a ilha de San Clemente, que fica ao largo da costa de San Diego. As águas ao redor de San Clemente são conhecidas por serem área de reprodução de tubarões brancos. Para passar no treinamento dos SEALs, há uma série de nados longos que devem ser concluídos. Um deles é o nado noturno. Antes da prova, os instrutores alegremente informam os alunos sobre todas as espécies de tubarões que habitam as águas de San Clemente. Eles asseguram, no entanto, que nenhum aluno jamais foi comido por um tubarão, pelo menos que eles se lembrem. Mas você também é ensinado que se um tubarão começar a circular sua posição, mantenha-se firme. Não nade para longe. Não demonstre medo. E se o tubarão, faminto por um lanche da meia-noite, avançar em sua direção, então reúna toda a sua força e acerte-o no focinho. Ele vai se virar e nadar para longe.
Há muitos tubarões no mundo. Se você espera completar o nado, terá que lidar com eles. Se quiser mudar o mundo, não recue diante dos tubarões. Oitavo. Como SEALs da Marinha, uma de nossas tarefas é realizar ataques subaquáticos contra navios inimigos. Praticamos essa técnica extensivamente durante o treinamento. A missão de ataque a navios consiste em um par de mergulhadores SEAL sendo deixados do lado de fora de um porto inimigo e então nadando por mais de 3 quilômetros sob a água, usando apenas um medidor de profundidade e uma bússola para chegar ao alvo. Durante todo o nado, mesmo debaixo d'água, há alguma luz penetrando. É reconfortante saber que há mar aberto acima de você. Mas à medida que você se aproxima do navio, que está atracado no cais, a luz começa a desaparecer. A estrutura de aço do navio bloqueia a luz da lua, bloqueia os postes de luz ao redor, bloqueia toda a luz ambiente. Para ser bem-sucedido em sua missão, você tem que nadar por debaixo do navio e encontrar Aquila, a linha central e a parte mais profunda do navio. Esse é o seu objetivo. Mas Aquila também é o lugar mais escuro do navio, onde você não consegue ver sua mão na frente do rosto, onde o barulho das máquinas do navio é ensurdecedor e onde é fácil ficar desorientado e falhar. Todo SEAL sabe que, debaixo daquilo, naquele momento mais escuro da missão, é quando você precisa estar calmo. Você precisa estar calmo, composto. É quando todas as suas habilidades táticas, sua força física e sua força interior precisam entrar em ação. Se quiser mudar o mundo, seja o seu melhor nos momentos mais sombrios. Nona semana do treinamento é conhecida como Semana do Inferno, Hell Week. São 6 dias sem dormir, com assédio físico e mental constantes. E um dia especial nos lamaçais, Mud Flats. Os lamaçais ficam entre San Diego e Tijuana, onde a água da chuva se acumula e forma um pântano chamado Tijuana Slough, um terreno lamacento onde a lama te engole. É na quarta-feira da Semana do Inferno que você rema até os lamaçais e passa as próximas 15 horas tentando sobreviver ao frio congelante, ao vento cortante e à pressão incessante dos instrutores para que você desista. Quando o sol começou a se pôr naquela quarta-feira à noite, minha turma de treinamento, após ter cometido alguma infração grave às regras, foi ordenada a entrar na lama. A lama engoliu cada homem até que apenas nossas cabeças estavam visíveis. Os instrutores disseram que poderíamos sair da lama se apenas 5 homens desistissem. Apenas 5 homens. Bastava 5 desistirem e todos os outros poderiam sair do frio opressivo. Olhando ao redor, era evidente que alguns alunos estavam prestes a desistir. Faltavam mais de 8 horas até o nascer do sol. 8 horas de frio cortante até os ossos. Os dentes batendo e os gemidos trêmulos dos trainees eram tão altos que mal se podia ouvir qualquer coisa. E então uma voz começou a ecoar pela noite. Uma voz cantando. A música estava horrivelmente desafinada, mas cantada com grande entusiasmo. Uma voz virou 2, e 2 viraram 3, e logo todos estavam cantando. Os instrutores ameaçaram com mais tempo na lama se continuássemos cantando, mas o canto persistiu. E de alguma forma, a lama pareceu um pouco mais quente, o vento um pouco mais brando e o amanhecer não tão distante. Se aprendi algo nas minhas viagens pelo mundo, foi o poder da esperança. O poder de uma única pessoa. Um Washington, um Lincoln, King, Mandela e até uma jovem garota do Paquistão, Malala. Uma pessoa pode mudar o mundo dando esperança às pessoas. Se quiser mudar o mundo, comece a cantar quando estiver até o pescoço na lama. 10º. Por fim, no treinamento dos SEALs, há um sino. Um sino de bronze que fica pendurado no centro do campo de treinamento, visível a todos os alunos. Tudo o que você precisa fazer para desistir é tocar o sino. Tocar o sino e você não precisa mais acordar às 5 da manhã. Tocar o sino e você não precisa mais nadar em águas geladas. Tocar o sino e você não precisa mais correr, enfrentar a pista de obstáculos, fazer os exercícios físicos. Você não precisa mais suportar os rigores do treinamento. Basta tocar o sino e sair. Se quiser mudar o mundo, nunca, jamais, toque o sino. Para a turma de 2014. Vocês estão a momentos de se formar, momentos de começar sua jornada pela vida, momentos de começar a mudar o mundo para melhor. Não será fácil, mas vocês são a turma de 2014. A turma que pode afetar a vida de 800 milhões de pessoas no próximo século. Comece cada dia com uma tarefa cumprida. Encontre alguém para ajudá-lo na jornada da vida. Respeite todos. Saiba que a vida não é justa e que você vai falhar com frequência, mas se arriscar, enfrentar os momentos mais difíceis, enfrentar os agressores, erguer os oprimidos e nunca, jamais desistir. Se fizerem isso, a próxima geração e as gerações seguintes viverão em um mundo muito melhor do que o que temos hoje. E o que começou aqui, de fato, terá mudado o mundo. Para melhor. Muito obrigado. Hook and Horns.